Bom dia! Hoje é dia 21 de março e este é o terceiro encontro da nossa jornada Ritmo Natural. O tópico dessa semana, né, gente, é movimento. Então, eu vou deixar gravado aqui o encontro para vocês, com um pequeno resumo do nosso tópico da semana. Lembrando que estamos na terceira semana, temos mais uma semana para essa jornada se encerrar, e os assuntos que a gente está trazendo, né, que eu estou trazendo a cada semana, eles não se excluem, eles se somam. Então, na primeira semana, só para recapitular, a gente falou da importância da pausa, né, usando a respiração como âncora. Na segunda semana, a gente trouxe a importância de olhar para o nosso sono, né? Como nós estamos dormindo e o qual é a importância, né, de ter um sono realmente reparador, regenerador. E para essa terceira semana, então, nós trouxemos aqui a questão do movimento, movimento consciente, como recuperar energia sem exaustão. Essa era a chamada, né, da terceira semana. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso resuminho da semana 3. É, lembrando que, né, por que desses resumos, gente? É para fixar cada vez mais as mensagens, porque esse desafio, ele tem sido, na verdade, um convite, um verdadeiro convite, para a gente se conectar com a gente mesmo, conectar com o nosso corpo, usando de ferramentas muito simples, muito práticas e que estão à disposição de todos nós. Então, o grande convite é pausa, é ter tempo para você, é é você escolher prestar atenção em você, da mesma forma que você dedica tempo para tudo, para todas as outras coisas da sua vida. Entende? Porque que para a gente é muito desafiador a gente parar para se olhar. Então, o grande desafio é esse, no final das contas, né? E fazer as nossas escolhas, né, do que vai trazer energia, descanso, pausa, reconexão, a partir do que é verdadeiro para nós. Então, a gente só consegue, na verdade, acessar esse espaço quando a gente se permite silenciar para escutar aqui dentro. O que que o meu corpo está pedindo? O que que verdadeiramente faz sentido para mim? Tá? E parar de seguir, procurar, na verdade, né, fórmulas prontas, receita de bolo, por aí afora. É dentro, é voltar, o grande convite é esse, voltar para dentro, para descobrir o que faz sentido e aí conseguir construir o seu dia, né, de uma forma cada vez mais alinhada com o que é verdadeiro para você, com as suas reais necessidades e prioridades. Porque só a gente consegue saber isso, ninguém mais. E grande parte da nossa vida, infelizmente, a gente fica esperando isso de outras pessoas, principalmente dos mais próximos, né? E como seria a gente ter total clareza sobre isso e simplesmente sair desse espaço da espera e da expectativa e criar a vida que a gente verdadeiramente deseja, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui para o meu resuminho da semana 3. Lembrando que essa jornada, né, ela tem sido criada baseada no livro The Power of Downstate, ok? Semana 3. Alternância entre alta performance e recuperação. Ao longo do dia, nossos níveis de energia oscilam naturalmente. Momentos de alta produtividade devem ser seguidos por pausas restaurativas para mantermos o equilíbrio e o rendimento. Nosso corpo
não foi feito para estar em upstate, estado de alerta e atividade o tempo todo. Pequenos momentos de recuperação, como respiração consciente, uma caminhada leve ou uma pausa de alguns minutos, fazem uma grande diferença na manutenção do nosso bem-estar. Práticas simples podem ajudar a restaurar a energia ao longo do dia. Técnicas de respiração para acalmar o sistema nervoso, alongamentos rápidos para liberar tensões, alternar períodos de foco com pequenas pausas estratégicas. Então, a reflexão para a semana é: quais são as pausas restaurativas que você pode incluir na sua rotina? E isso é muito, parece um assunto banal, gente, e simples, mas é muito fácil a gente estar adoecido, né? Acostumado a viver num ritmo frenético e ainda assim não se perceber dessa forma. Porque percebe que a maior parte das pessoas hoje em dia vive, né, nesse ritmo esse ritmo acelerado realmente. O mundo nos convida para viver nesse ritmo. E não tem certo e errado, é o que funciona para cada um, mas o ponto é, até que ponto, até quando a gente vai viver nesse ritmo, sendo que esse ritmo pode estar sendo cruel com você? É essa que é a grande virada. Não é que você tem que ser uma paz, uma tranquilidade, um Buda encarnado para que as coisas fluam, e deem certo para você. Não é sobre isso. O ponto é você acessar o que funciona para você a cada minuto, a cada momento do seu dia. Então, óbvio, eu mesma estava até agora aqui no período da manhã. Não parei um minuto, porque estava mexendo aqui nas salas, mudando os móveis de lugar com a ajuda da Camila, a Nath também estava por aqui. Então, assim, não parei. Antes de entrar aqui na sala do Zoom, fiz uma pausa, fiz o meu chazinho, para me conectar aqui com a energia do encontro, entende? Então, assim. A grande questão é que às vezes a gente começa o nosso dia nesse ritmo acelerado e a gente acelera e vai até o final do dia desse jeito. A gente não se permite ao longo do dia, opa, respira, agora eu não preciso acelerar, agora é o momento de desacelerar. Esse é o grande convite, né, da jornada como um todo. Encontrar o seu ritmo, o que funciona para você, que não funciona para mais ninguém. E isso não é também chegar numa linha final, porque o seu ritmo de hoje pode ser diferente do ritmo que você vai acessar amanhã, o ritmo que se requer para que você crie o seu dia amanhã. E é esse exercício diário de presença com você mesmo que é o grande lema, né? A grande mensagem por trás da hashtag, né? Escolha você, do movimento Escolha Você. É porque que a gente reluta tanto em ser esse espaço de presença para nós e faz isso com tanta facilidade para os outros, para as outras coisas e outras pessoas, outros assuntos. O quanto, na verdade, a gente também usa, né, essa dedicação ao outro como uma válvula de escape para não olhar para si mesmo. Então, são várias nuances aí, né? Várias formas da gente se evitar o tempo todo. Então, e não tem outra forma de ganhar consciência, de perceber o benefício disso na sua vida, se você não começar. Então, a proposta dessa jornada, ela vem com convites de práticas simples, justamente por isso, para que você possa integrar isso no seu dia a dia diariamente, né? A partir da pergunta, o corpo, o que você requer agora? O que é verdadeiro para você? O que vai criar mais para nós, né? Agora. É uma pausa, é uma caminhada, é uma soneca,
É ligar para uma amiga, é tomar um café com alguém, é tomar um café sozinha, é dar uma volta no shopping, é ficar sem fazer nada, olhando para a parede, entendeu? É criar essa conexão genuína entre você e o seu corpo e não se julgar por isso, porque esse é um outro viés, gente. A gente se julga o tempo todo, principalmente quando a gente está fazendo, escolhendo algo que não é o comum, o que não é convencional. Acho que hoje de manhã mesmo eu estava falando com a Neide, né? Que trabalha em casa e trabalha aqui no Eureka também. O quanto que a gente não se permite parar e descansar, principalmente quando o mundo inteiro está correndo. Agora, se o meu ritmo de vida hoje, né, se as minhas escolhas hoje, que trouxeram até o meu dia de hoje, me permitem fazer isso, por que que eu não vou fazer? Entende? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem ali as suas metas, os seus alvos. Se eu já atingi o que eu queria, se eu sei, se eu tenho clareza, na verdade, né, para onde eu gostaria de ir, cada vez mais eu vou ter clareza sobre os hábitos que eu escolho manter no meu dia para chegar ali. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, sobre tempo. O quanto que a gente faz, a gente distorce, né, totalmente. A gente tem essa sensação eterna de que não tem tempo para tudo que a gente gostaria de fazer, só que, na verdade, o que nos falta é clareza sobre o que a gente escolhe fazer realmente. O que verdadeiramente vai criar mais para a nossa vida. Então, a partir do momento que você tem essa clareza sobre como você gostaria de que fosse a sua vida, a cada dia, não te falta tempo. Às vezes é até estranho. Eu me pego em vários momentos assim, cara, fiz tudo o que eu tinha para fazer no que eu tinha me proposto para o dia de hoje. E tenho tempo livre. Que estranho, é estranho. E aí é muito fácil, a hora que fica estranho, você ir para o errado de você mesmo. Só que se você para revisar ali o que você tinha de proposta para aquele dia e para o seu objetivo, tá, o que mais eu posso realizar hoje? Que eu achei que eu não fosse ter tempo para fazer tudo que eu imaginei que eu precisava fazer. Então, e aí você vai brincando com você mesmo, negociando com você mesmo, se relacionando com você mesmo, para chegar nesse lugar de leveza e de fluidez na construção da sua rotina. Então é isso. E eu peguei esse livro, gente, aqui, ó, Corpo Certo para Você. Esse livro foi escrito pelo Gary Douglas e tem a contribuição da Danielle Carter, que é uma outra facilitadora do Access. O Gary Douglas, para quem não sabe, é o criador do Access. E a chamada dele é: E se o seu corpo fosse o seu melhor amigo? E aí eu peguei um tópico que tem aqui, que é bem interessante e tem tudo a ver com essa semana 3, né? Que a gente está falando sobre movimento. E eu vou ler aqui para vocês, tá? E gostaria de deixar registrado aqui que essa coisa do movimento, de exercício, eu diria que é o meu grande. Não é um ponto fraco, porque hoje eu me dou melhor com esse assunto, mas já me fiz muito de errado por não, de errada, né? Por não ter o hábito de me exercitar no sentido de fazer academia, de caminhar todos os dias, de ter uma rotina fixa em relação a isso, né? Acho que hoje, na verdade, retomei o Pilates, que eu faço uma vez por semana aqui no espaço com a Nath. É, caminho de vez em quando. Fui recentemente na academia com meu marido, mas assim, cara, não é leve para mim. Foi interessante a experiência, né? Mas assim, não é uma coisa que eu penso e falo assim, putz, que vontade de ir na academia. Entende? Mas aqui na leitura vocês vão perceber que, na verdade, não é sobre ter vontade ou não, é fazer perguntas, né? Porque às vezes também o que está bloqueando são os nossos pontos de vista fixos que a gente tem sobre as coisas.
E às vezes o seu corpo ele requer, sim, que você vá na academia, que você faça uma caminhada. O ponto é um ajuste, entende? É um ajuste, é a criação de um relacionamento com o seu corpo, até que você realmente se permita escutar e seguir o que ele está te pedindo com leveza. Então vamos lá. Exercício versus movimento. Se você está tentando ter um corpo mais magro e musculoso, então precisa de disposição para fazer o que seu corpo quiser. Quando pergunto ao meu corpo o que ele quer fazer e ele diz, vá fazer isso, eu faço isso. E de repente, tudo no meu corpo parece ter uma aparência melhor. Por que tudo fica com uma aparência melhor no meu corpo? Porque eu fiz o que o meu corpo me disse para fazer. Ao olhar através das realidades virtuais vibracionais dessa realidade, tudo que houve você tem que malhar, tem que levantar pesos, tem que fazer isso e aquilo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Já ouvi pessoas dizerem: você não pode desenvolver músculos em 20 minutos. Mas tive a experiência de fazer o processo MTVSS de Access Consciousness enquanto fazia exercícios e desenvolvi músculos em 20 minutos. Então, isso não deve estar certo. Deve haver alguma mentira que estamos comprando com as VVRs, as realidades virtuais vibracionais. Dessa realidade que mantém e condiciona o que não podemos mudar, escolher e instituir como um corpo magro e robusto. Pergunte ao seu corpo o que ele quer fazer. O corpo gosta de se mexer, mas não gosta de se exercitar, porque ouve exorcizar, o que significa que você vai tirar o ser do corpo, e ele não quer que o ser saia. O corpo gosta do ser. Quando você tenta fazer seu corpo se exercitar, você está indo contra seu ponto de vista básico. E quando você tenta torná-lo sedentário, também está indo contra o ponto de vista básico que ele tem. Corpos gostam de se mexer, não gostam de ficar parados. Há muita diversão no movimento. Que tipo de movimento é divertido para você e seu corpo? Para algumas pessoas, dançar é divertido. Para outras pessoas, caminhar é divertido. Para outros, andar a cavalo é divertido. Porque o corpo gosta de movimento. Você precisa perguntar: corpo, que movimento você gostaria de fazer hoje? Ele pode querer dançar, correr ou fazer uma massagem. Isso é exercício? Não, mas é movimento. Eu costumava ir à academia e finalmente cheguei ao ponto em que não conseguia mais frequentá-la. Para mim, era difícil ouvir os corpos gritando: por favor, faça essa pessoa parar. Observei pessoas com corpos perfeitos se exercitando como loucas na frente do espelho, dizendo: tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. E seus corpos gritavam: basta, já deu para mim, eu não aguento mais, isso dói. As pessoas estavam machucando seus corpos porque haviam assumido o ponto de vista de que sem dor não tem resultado, em vez de perguntar, corpo, do que você precisa. Essas pessoas tinham um corpo bonito, mas julgavam cada centímetro dele como errado. Elas estavam realmente olhando para o próprio corpo? Não, elas estavam olhando para o que julgavam no próprio corpo. É uma insanidade maníaca. Após aprender a fazer perguntas ao meu corpo, eu ia à academia e perguntava: ok, corpo, em qual aparelho você quer se exercitar? Meu corpo dizia: aquele ali. Eu dizia: aquele ali está quebrado. E meu corpo dizia: pois é, exatamente. Eu perguntava ao meu corpo o que ele queria fazer, e é isso o que eu fazia. E eu obtinha resultados melhores em 20 minutos, fazendo o que o meu corpo quisesse, do que em 1 hora e meia me exercitando da maneira convencional. Não é assim que você deve se exercitar na academia.
mas é o que o meu corpo queria. E isso foi, e foi isso que funcionou para nós. Que a atualização física da doença terminal eterna e infecciosa de nunca encarnar, totalmente a mudança que você verdadeiramente pode ser, você tem, que mantém e condiciona o que você não pode mudar, escolher e instituir com o seu corpo. Tudo que isso é, vezes um Deus e leão, você vai destruir e descriar. Enunciado declarador. Gente, o que mais é possível? Esse livro aqui é um presente. Se você tem muitos pontos de vista em relação ao corpo e a como ele pode funcionar, fica a dica, tá? De leitura. E é isso, galerinha. Eu vou mandar lá no grupo a gravação, né, desse encontro e mandarei também a frase dessa semana em relação ao nosso tópico, né? Aquela artezinha com a frasezinha para vocês terem aí, para que isso fique de alguma forma, né, como um lembrete diário para vocês se conectarem com essas práticas simples e que podem fazer tanta diferença na criação da vida e da rotina de vocês, tá bom? Quarta-feira, então, tem o próximo tópico, que é a semana 4. Na próxima sexta, temos o encontro 4. E o que mais é possível? O que mais podemos criar juntas que jamais criaríamos separadas? Bom final de semana para vocês e até a próxima. Um beijo.